Graça e paz a todos. Eu sou o filho amado de meu pai. Meu nome é Celso. Estou aqui para falar da lição, que se encontra aqui no livro, a lição 18. E sabendo que na lição anterior falamos de perdão. Eu quero já estar entrando aqui, falando sobre o princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas. É certo, quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus, capítulo 5, no versículo 7. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Mateus, capítulo 5, versículo 9. No passo 9, vem falando, fizemos a reparação diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicaria prejudicá-las ou a terceiros. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Hoje vamos terminar o estudo do princípio 6. Temos conversado sobre como examinar os nossos relacionamentos, como oferecer o perdão àquele que nos fizeram mal e como reparar, quando possível, os danos que fizemos a outros, sem esperar nada em troca. À medida que crescemos como cristão e crescemos em nossa recuperação, queremos seguir a orientação de Jesus Cristo, quando o conhecemos melhor, mas desejaremos imitar seus ensinamentos e os seus caminhos. Queremos nos tornar mais parecido com ele. Honestamente, se formos implementar o princípio 6 com o melhor de nossa habilidade, precisaremos aprender a imitar a graça de Deus. Mas como? O versículo-chave do Celebrando a Recuperação fala em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9 ao 10. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. O Celebrando a Recuperação é fundamentado e centrado na graça e no amor de Cristo por nós. O acróstico de hoje capta a essência desta maravilhosa graça. E falando em graça, irmãos, queria aqui compartilhar com o irmão a palavra graça. Ele vem falando, a graça é um presente de Deus, a letra G. O R, recebido por meio da fé. E a A, aceito pelo amor de Deus. E a C, Cristo pagou o preço. E o preço de sangue.
A A é absoluta, eterna. Meus irmãos, eu quero aqui falar sobre a graça. E falando sobre a graça, eu estava até lendo um texto aqui que me chamou muito a atenção, falando sobre um pastor. Sentar-se na igreja enquanto uma ferida, dependência ou mau hábito são tratados pode ser uma experiência solitária. Olhamos ao redor para os casais bem vestidos com os seus filhos impecáveis e sentimos como se fossem os únicos a passar por dificuldade na vida. Mesmo que tenhamos lido a Bíblia várias vezes à procura de resposta e participado de todas as aulas oferecidas pela igreja, nossa vida está longe de ser perfeita. E é verdade, irmãos. Queria falar aqui, irmãos, uma igreja é um lugar de acolhimento. O pastor de uma igreja passou 8 semanas pregando sobre os princípios da recuperação. A cada semana, a mensagem era concluída com um testemunho de um membro do Celebrando a Recuperação. Semana após semana, à medida que os testemunhos eram compartilhados, a resposta da congregação era chorar com empatia, gemer de dor ou sentar-se em silêncio. E entendendo, irmãos, o que o testemunho havia começado a mudar a congregação, o pastor quis concluir a série de sermões como uma ceia do Senhor servido pelo participante do Celebrando a Recuperação. Os homens e as mulheres da equipe de líderes da recuperação serviram o pão e o vinho da ceia com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao passarem uns pelos outros nos corredores, eles davam um tapinha nas costas uns dos outros ou se davam as mãos. Cada um deles havia passado pela solidão de uma ferida, dependência ou mau hábito, e agora estava servindo a ceia em uma igreja que havia se tornado um lugar seguro para as pessoas dispostas a admitir a sua vida não tão perfeita. Naquele dia, mais tarde, cada um dos participantes expressou uma profunda gratidão por poder servir em uma igreja que era modelo de perdão. Feridas que curam feridas. As pessoas que comprometem com o Celebrando a Recuperação muitas vezes estão afastadas da igreja há um bom tempo. Se é que frequentam algumas, muitas estão escondidas e também descobrindo Jesus Cristo pela primeira vez na vida. Elas sabem que precisa de um lugar seguro para se curarem das feridas de seu passado. Um contexto seguro no qual possam trabalhar o perdão de si mesmo e, o mais importante, o ambiente seguro do qual possam conhecer a graça e o perdão de Cristo. À medida que crescemos, tanto como cristão, como em nossa recuperação, desejamos seguir a orientação e a direção de Jesus Cristo. À medida que passamos a conhecê-lo melhor, ficamos ansiosos para servir de exemplo de Deus
ensinamentos e seus caminhos. Desejamos tornar-nos mais parecido com ele. No sexto princípio diz: examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas. É certo? Quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Para observarmos completamente este princípio da melhor forma possível, precisamos aprender a ser exemplos da graça de Deus. Celebrando a recuperação está baseado e centrado na graça, no amor de Cristo por nós. A graça é um dom, não pode ser comprado, mas nos é dada gratuitamente por Deus. Quando oferecemos, ou seja, fazemos o nosso reparo e não esperamos nada em troca. Estamos dando um presente àqueles a quem fizemos mal. Somos imperfeitos e também amados. A primeira carta em 1 Pedro no versículo 13, orientamos-nos, portanto estejam prontos para agir, continue alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Se nosso relacionamento com Deus dependesse de nossa perfeição, teríamos dificuldade para nos relacionar com Ele na maioria das vezes. Na verdade, em todo tempo, graças a Deus, o nosso relacionamento com Ele está edificado em sua graça e em seu amor por nós. Só Ele nos dá força para reparar o mal que fizemos e oferecer o perdão que o sexto princípio requer. Podemos amar os outros só porque Deus nos amou primeiro. Significa que também podemos perdoar os outros porque Deus nos perdoou primeiro. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, recebemos esta instrução: não fiquem irritados uns com os outros e perdoe uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa com outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem uns aos outros. Cada um de nós que convidou Jesus Cristo a entrar em sua vida é um resultado da graça de Deus, uma vez que servimos de exemplo desta graça. Podemos fazer o trabalho que requer o sexto princípio. Amém, irmãos? Queria deixar essa lição, para os nossos corações, que vem falando sobre a graça. Amém? Um abraço apertado para todos nós. Um abraço.